paz do Senhor, nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse das 7 igrejas. Nós estamos estudando a igreja de Tiatira. Hoje é a terceira parte, com certeza não vamos findar. Vamos ter uma quarta parte, porque tem muitos detalhes que precisamos estudar. Nós vamos dar início nesta sequência a partir do versículo 20, que diz: Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A este detalhe, Jesus mostra este detalhe aqui na igreja de Tiatira, que havia uma mulher que estava causando transtorno à igreja de Tiatira. Seu nome era Jezabel. Não era aquela Jezabel de Acabe. Se fosse a mesma, ela teria mais ou menos 3.000 anos de idade. A Jezabel do Antigo Testamento foi aquela mulher que trouxe calamidade para todo o povo de Israel. Foi ela que trouxe o culto a Baal, levou todo Israel a adorar Baal. Ela era uma mulher maquiavélica. E aí você se lembra do que aconteceu com a vinha de Nabote, que ele tinha uma vinha, Acabe queria comprar, ele disse: olha, a herança de meus pais, eu não posso fazer isso. E ele chegou triste em casa, e aí Jezabel disse: o que tu tens, homem? Essa aqui eu queria comprar, a vinha de Nabote, e ele disse que era dos seus ancestrais, não iria me vender. Ele disse: sossega, que amanhã mesmo essa vinha vai ser tua. E aí ela contratou uns capangas para levantar uma calúnia contra Nabote, e acabou sendo morto. E depois ela disse: toma posse da vinha, que é tua. Então veja que aquela mulher era maléfica. Mas esta mulher aqui, Jezabel, da igreja de Tiatira, é outra completamente diferente, mas também maléfica. Maléfica. Só relembrando, há pelo menos 2 teorias que dão mais destaques a respeito desta mulher. Um grupo afirma que ela era mulher do pastor da igreja, do líder da igreja. E o outro grupo crê que ela tinha uma indústria de púrpura. Era uma empresária que ajudava muitos irmãos da igreja. E todos eles estavam debaixo de sua influência, porque não poderiam criticá-la, porque senão iriam para fora, perderiam seus empregos. E no outro caso, como era mulher do pastor, também não poderia, os irmãos tinham medo de enfrentá-la e colocar ela em disciplina. Qualquer que seja, ela era uma mulher maléfica. Mas qual era a influência desta mulher Jezabel na igreja de Tiatira? Ela autodenominava-se profetisa. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18, temos: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E aqui nós teríamos que vasculhar o que acontece no dia a dia. Muitos se proclamam e não são. Muitos se proclamam profetas e não são. Muitos se proclamam apóstolos e não são. Muitos se proclamam pastores e não são, porque nenhum destes foi chamado por Deus. Eles se autoproclamaram e estão aí enganando a muitos, vivendo dos outros, sugando os outros. Então, a primeira influência é que ela autodenominava-se profetisa. Essa mulher, ela era professora em assuntos espirituais dentro da igreja. Ela não somente ensinava, ela pregava por um lado e desfazia pelo outro. Ela não vivia o que pregava. E muitos hoje estão pregando uma coisa e estão vivendo outra. Pregam o amor, mas não vivem o amor. Pregam a misericórdia, mas não vivem a misericórdia. Pregam a união, mas não vivem a união. Estão pregando, mas não vivem. Por isso que muitas ovelhas se decepcionam.
porque estão vendo o líder pregar uma coisa e ele não vive esta coisa. Por isso, viva o que você prega. Não passe a ter uma vida dupla, pregar algo e não viver, porque você vai ser cobrado disso aí. Em Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22, temos: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Então veja que Romanos aqui faz uma crítica aos que estão vivendo de uma maneira e pregando de outra. Tu que ensinas a outros, será que tu não aprendes com o que tu ensinas em outra linguagem? Tu que pregas que se não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Quantos não estão tendo uma vida dupla hoje dentro da igreja do Senhor? O Senhor vai trazer um juízo. O Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja que prega e vive o que prega. Vem buscar servos que têm uma verdadeira identidade com o Senhor, que refletem a luz do Senhor, que se parecem com o Senhor. A terceira influência desta mulher, ela tinha um espírito sedutor, que muitos a acompanhavam. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam, e comam dos sacrifícios de idolatria. Ela seduzia, porque muitos a seguiam, e muitos faziam o que ela dizia, comiam até os sacrifícios da idolatria. Sabiam que era pecado, mas ela conseguia influenciar de uma tal maneira que eles pecavam deliberadamente. Os estudiosos dizem que essa mulher dizia que se Deus havia dado instintos sexuais, eram para ser usados, porque foi Deus que deu. Escute isso aqui. Os estudiosos dizem que esta mulher dizia que se Deus havia dado instintos sexuais ao ser humano, eram para ser usados, não interessava como, porque Deus tinha dado esses instintos. Veja que essa mulher era maléfica, e ela estava dentro da igreja. Quantos não estão nesta situação? Em Lucas, capítulo 17, Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, está escrito: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que tropeçar um destes pequenos. Por isso, cuidado. Se você está levando alguém a pecar, olhe o que a Bíblia diz. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que tropeçar um destes pequenos. Pedra de moinho era aquela pedra utilizada para moer os grãos, uma pedra grande, redonda e pesada. Então veja que a linguagem que tem aqui na Bíblia é muito forte, porque era melhor colocar esta pedra que pesava tanto, ser jogada no mar e afundar. Devemos vigiar para que nossas ações não sejam sedutoras, influenciadoras para o mal. Devemos ser cautelosos para que nossas palavras não sejam sedutoras. Existem pessoas que influenciam outras para a queda, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. A Bíblia fala: essa sentença pesa sobre qualquer um que influencie outro para a queda, que influencie outro para o mal. Cuidado com quem você anda andando, com quem você está andando. Será que ele ou ela não o está influenciando para o mal, para a queda? Cuidado com quem você anda conversando. Será que ele ou ela não o está influenciando para o mal, para a queda?
Cuidado com quem você anda confidenciando a sua vida particular. Isso é um grande perigo. Para quem você está abrindo o seu coração? Você pode estar abrindo o seu coração para a pessoa totalmente errada, para uma pessoa que tem inveja da sua vida, para uma pessoa que não quer ver o seu bem. Com quem você está confidenciando a sua vida? Você quer um nome para quem deve confidenciar a sua vida? E saber que este, no lugar de lhe prejudicar, vai lhe ajudar? Jesus. Confidencie a sua vida para Ele, porque Ele tem o melhor caminho para você, Ele tem a melhor solução para você, Ele tem a melhor palavra para você. Se quer confidenciar alguém os seus particulares, este é Jesus, porque nele os seus problemas vão estar não só guardados, mas como terão uma resposta, uma solução. Os seus problemas serão solucionados, enquanto para outra pessoa pode se agravar mais o problema ainda. Por isso, cuidado com quem você anda confidenciando a sua vida, com quem você anda abrindo o seu coração. Vigie. Mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor lhe fora que pusesse uma pedra de moinho no pescoço. Cuidado. Cuidado com o que você fala, para não influenciar alguém para a queda, para o afastamento de Deus, para a destruição da própria vida. Não seja pedra de tropeço. Ajude aos que estão caídos, ajude aos que estão afastados, e não acabe de enterrá-los. Cuidado. Você entendeu bem? Salmo 42, versículo 7, está dito: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Um abismo chama outro abismo, uma mentira chama outra mentira, um adultério chama outro adultério, um roubo chama outro roubo, um engano chama outro engano. Mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Nós podemos, com a nossa influência, fazer com que pessoas tropecem em suas caminhadas. Quantos não estão afastados do Senhor por causa de um indivíduo que estava dentro da igreja influenciando para o mal? Se isso aconteceu com você, não foi o Senhor que lhe feriu, não foi o Senhor que te afastou do seio da igreja, foi alguém. Não dê lugar a esta pessoa. Volte para o seio da igreja, volte para o corpo do Senhor. O Senhor te espera de braços abertos. Não se deixe influenciar. Observe agora o que diz os versículos 22 a 24, que diz: eis que eu porei numa cama. Escute isso aqui, o perigo que é estar andando pelo caminho do mal. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O Senhor estava dizendo aqui que Ele ia castigar não só a Jezabel, se ela não se arrependesse, como todos aqueles que estavam a seguindo. Deus deu um tempo, mas não foi aproveitado. A lei da colheita é irreversível. Deus estava dando um tempo aqui a ela, e os que com ela estavam juntos para que se arrependessem, e eles não se arrependeram. Temos aqui algumas coisas a analisar. Eis que porém numa cama. Uma cama significa castigo para reconhecimento. O ainda
aqui é a misericórdia de Deus, mesmo na cama. Talvez muitos precisam ir para a cama, ficarem doentes, para refletir sobre suas atitudes, seus erros, sua falta com Deus. Quantos não têm ficado doentes, à beira da morte, para reconhecerem um erro? Quantos não aceitam a Jesus como Salvador, no leito? Por isso a porta da graça está aberta. Não queira ir para o leito para aceitar Jesus. Quantos não perdem as pernas com diabetes em alto grau para poder aceitar Jesus? Quantos não colocam pontes de safena para poder aceitar Jesus? Quantos não ficam mutilados para poderem aceitar Jesus? Enquanto você está são, aproveite a oportunidade. Deus ainda está dando um tempo, uma oportunidade, porque Ele não quer levar você para o leito, para que você venha reconhecer a sua fragilidade e a sua dependência de Deus. Porque o objetivo de Deus é fazer com que nós reconheçamos os nossos erros. Nabucodonosor reconheceu o erro. Ele diz: fiz tudo isso para a minha glória, apontando para o jardim suspenso da Babilônia. E no mesmo minuto foi tirado o reino dele. Passou 7 anos vivendo como um animal. Desenvolveu uma doença chamada licantropia. Cresceram os pelos, unhas, comia grama. Mas um dia, Deus restituiu-lhe a mente. Ele olhou para os céus, bendisse o nome do Senhor e disse: Senhor, só Tu és o Senhor. Só Tu és o Deus poderoso, que coloca reis, tira reis, coloca reinos e tira reinos. Nabucodonosor reconheceu o erro. E será que você não pode reconhecer o seu erro? Será que você vai querer ir para o leito para poder reconhecer o seu erro? O filho pródigo também reconheceu o erro. Pediu toda a herança, viveu regaladamente, gastou todo o dinheiro. E quando estava ali, migalhando comidas de porcos, reconheceu o seu erro. E disse: os empregados de meu pai passam bem, e eu aqui comendo essas porcarias. E correu para os braços do pai. Ele reconheceu o erro. O rei Manassés, lembram-se do rei Manassés? 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 12 e 13. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13 diz: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se perante o Senhor de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Manassés, ele tinha levado o povo de Israel a tal idolatria que ele mesmo passou seus filhos pelo fogo, sacrificou seus filhos ao deus Moloque. Ele trouxe tanta ruína a Israel, que Deus fez ele descer à prisão sendo arrastado como um escravo. Foi humilhado o máximo que podia. Então ele reconheceu o erro. E veja que Deus misericordioso, depois de tudo que ele fez de ruim para Israel, de ruim para o povo de Israel, ele se humilhou, reconheceu os seus erros, e Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Será que não é hora de você reconhecer o seu erro? Deus quer restituir e te dar muito mais. Você que se afastou da igreja por causa de alguém que foi pedra de tropeço, e você agora enveredou pelo caminho do erro, será que não é hora de voltar? Reconhecer que o erro é seu em estar brigando contra o Senhor. Não foi o Senhor que te tirou da igreja. Pelo contrário, o Senhor te ama muito. Ele quer você dentro do seio da igreja. Libere perdão. Reconheça que você precisa voltar ao jeito. Sua vida está indo de mal a pior. Você está no fundo do poço. Você sabe disso. Não há outro caminho para você. Somente você
se arrepender e reconhecer o Deus poderoso da sua vida. Porque Ele quer te dar muito mais. O que você perdeu, Ele vai te dar o dobro, em abundância. Porque Ele é o Deus que restitui. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus que conserta os altares. Ele é o Deus que faz o vaso novo. O vaso pode estar rachado, pode estar quebrado, mas Ele é o oleiro. Ele faz um vaso novo. E Ele quer te fazer um vaso novo, poderoso nas mãos dEle. Reconheça o seu erro. Volte urgente para o Senhor. O Senhor te espera de braços abertos. Precisamos reconhecer nossos erros, nossas falhas. Deus, escute isso aqui. Deus lutará até o fim para que eu e você reconheçamos os nossos erros. Eu vou repetir. Deus lutará até o fim para que eu e você reconheçamos os nossos erros. Se você estiver desempregado, reflita por que este desemprego. Se você estiver sendo esmagado nos seus sentimentos, reflita por que está sofrendo. Lembre-se que já pregamos aqui que o sofrimento é um elemento disciplinador de Deus para que cresçamos nele. Era isso que Jesus queria que tal mulher fizesse. Vou colocá-la em uma cama para você refletir. Deus ainda estava dando uma oportunidade, ia colocar ela na cama, para que ela refletisse o erro que ele estava causando a toda aquela população. Isto aqui é mais uma oportunidade que Deus estava dando. Essa palavra que você está ouvindo é mais uma oportunidade que Deus está lhe dando. Deus sempre está nos dando oportunidades, chances para melhorarmos. Deus nos coloca em determinadas situações, porque espera a nossa reflexão. E é aqui que muitas vezes fracassamos. Deus nos coloca nessa situação para refletir, e o que fazemos? Murmuramos, blasfemamos contra Deus, maldizemos o nome do Senhor. E tudo que Ele quer é que reflitamos, que observemos que nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Muitas vezes reconhecemos os erros do outro, apontamos o erro do outro. O outro é o inferno e nós, os santos, apontamos o erro do outro e não reconhecemos o nosso erro. Porque é mais fácil reconhecer o erro do outro. É mais fácil olhar o cisco que está no olho do outro e esquecemos que tem uma trave grande no nosso olho. Este é o problema. O cisco está no nosso olho, não é do outro. O erro é nosso, não é do outro. O pecado é nosso, não é do outro. A falha é nossa, não é do outro. Precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Deus nos coloca em determinados vales da vida para refletirmos, para trazer uma mudança, e muitas vezes falhamos. Deus nos coloca na caverna para sairmos de lá, sabe o quê? Vencedores, não é perdedores. Eu vou repetir. Deus nos coloca na caverna para refletirmos e sairmos dali vencedores. Você está nessa caverna, está nesse vale, não é para sair derrotado, é para crescer, sair vitorioso. É mais uma oportunidade que Deus está lhe dando para você crescer, para você bendizer o nome dEle e para você dizer: só o Senhor é Deus na minha vida, só o Senhor é Deus na minha vida. Agora atente, que os seguidores de Jezabel também seriam punidos. No versículo 22 está escrito: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Deus iria castigar não só ela, Jezabel, como todos aqueles que estavam seguindo-a. Deus castigou Adão, Deus castigou Eva, Deus castigou o diabo, Deus castigou a serpente. E por que Deus castigou a serpente? Porque ela se deixou ser usada pelo diabo. Quem vende seus valores, quem vende suas virtudes, quem vende sua consciência, quem vende seu coração, também
será punido. Quem segue os princípios errados devido às influências também será punido. Cuidado! Quem toma atitudes erradas devido às más conversações que corrompem os bons costumes também será punido. Aqueles que apoiam a perversão são culpados. Aqueles que apoiam a devassidão são culpados. Aqueles que apoiam a corrupção são culpados da mesma maneira. Todos os que apoiam o erro são culpados. Você que dá ibope a esses programas imorais, você é culpado. Você que dá ibope a essas novelas imorais, você é culpado, porque você está apoiando, está dando ibope, você está compactuando com o mal. Cuidado! Culpado não é só aquele que pratica o ato, mas o que apoia. Cuidado com o que você anda apoiando, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, os seus pés são como bronze reluzente. Ele vai pisar todo o mal e todos aqueles que apoiam o mal. Cuidado com o que você está apoiando, levantando as bandeiras. Cuidado, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. O que Deus quer é santidade. O que Deus quer é retidão. O que Deus quer é compromisso com Ele. O que Deus quer é uma atitude verdadeiramente cristã. Se você é cristão, se você diz que é servo de Deus e está levantando bandeiras contrárias à palavra de Deus, cuidado, porque o juízo de Deus pode cair sobre a sua cabeça também. Arrependa-se. Deus está te dando mais uma oportunidade. Eu vou repetir. Se você diz que é cristão, que é servo de Deus e está levantando bandeiras contrárias à palavra de Deus, o juízo está sobre a sua cabeça. O juízo está sobre a sua cabeça, porque você também é culpado. O recado foi dado a você. Volte ao princípio da palavra de Deus. Não aceite nada que seja contra a palavra de Deus. Senão, você vai ficar para trás. O arrebatamento vem e você vai dizer: Senhor, por que eu fiquei? Ainda bem que Deus não vai lhe responder. Senão dizia: porque você apoiou o que era contra o princípio da minha palavra. Acorde, vigie. O tempo é de retidão. O tempo é de busca ao Senhor. O tempo é de santidade, santificação. Efésios 4, 27 está dito. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Cuidado. O que foi que aconteceu com o grupo que seguia Coré? Quando ele se revoltou contra Moisés, se lembra? A terra os engoliu. O que foi que aconteceu com o grupo que seguia Abirão? Quando ele se revoltou contra Moisés, a terra se abriu e os engoliu. O que foi que aconteceu com Safira? Quando apoiou a mentira do marido, tombou aos pés dos apóstolos. O que foi que aconteceu com toda a família de Acã? Quando a mesma sabia de tudo e não disse nada para Josué, morreram apedrejados. Era só uma capa. Estava dentro da tenda dele. Todos sabiam da família e apoiaram a mentira. Todos foram apedrejados. Você pode não praticar o pecado, mas se você sabe quem praticou e está encobrindo, você é culpado também. O que você está seguindo? Está seguindo os princípios de Deus? Aquilo que você está seguindo tem proporcionado crescimento espiritual à sua vida? Os grupos que você frequenta está lhe ajudando a crescer espiritualmente ou está lhe afundando ainda mais? Os que apoiam o aborto são tão culpados quanto os que praticam. Os que apoiam o homossexualismo são tão culpados quanto os que praticam. E aqui eu não estou falando de pessoas, mas da prática que é contra a palavra de Deus. Aceite quem quiser. Estamos num país democrático, de pensamentos ainda. Os que apoiam os princípios contra a palavra de Deus são culpados também.
Os que apoiam a corrupção são culpados, tanto quanto os que praticam. Os que apoiam a rebeldia são tão culpados quanto os que praticam. Precisamos tomar cuidado com o que estamos apoiando. Precisamos ficar longe de toda a influência mundana que venha nos afastar dos caminhos de Deus. Precisamos ficar longe das brincadeiras que ferem a Deus. Precisamos ficar longe de tudo que venha ferir o Espírito Santo que habita em nós. É punido, lembre-se, o que influencia e o que se deixa influenciar. No versículo, bem no finalzinho, no versículo 22, Deus manifesta outro tempo de oportunidades, se não se arrependerem de suas obras. E muitos têm esgotado as oportunidades de Deus. Muitos têm esgotado as oportunidades de Deus. Seguidores se tornaram filhos. Satanás era serpente no jardim do Éden, e no Apocalipse tornou-se um dragão. Acordemos, pois um dia poderemos correr para Deus, como Esaú correu para Isaac pedindo perdão, e não teremos mais. Pedindo a bênção, e não teremos mais. Deus nos dá tantas oportunidades, que talvez um dia venhamos a correr para Ele, e pedir sua misericórdia, e não a teremos mais. E pode se cumprir Mateus 25, e a porta se fechou. Um dia talvez venhamos acordar, e o arrebatamento já terá chegado. Ou nós estamos crescendo em Deus, ou diminuindo. Ou nós estamos melhorando em Deus, ou piorando. Ou estamos cheios de Deus, ou não. Cuidado. Cuidado com quem você segue. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Quantas chances Deus já lhe deu e você tem desperdiçado? Quantas oportunidades Deus tem aberto para você e você tem rejeitado? Volte para Jesus. Volte para o Senhor urgente. A porta da graça já está fechando. Será que você não vê os tempos em que estamos vivendo? A calamidade mundial que está sobre este planeta, a devassidão mundial que está sobre esse planeta. Jesus já está vindo nos corredores celestiais buscar a sua igreja. E Ele quer que você faça parte daqueles que vão subir naquele grande dia quando a trombeta tocar. Será que você vai querer ficar de fora? É mais uma oportunidade que Deus está lhe dando. Agarre-a! Faça como aquela mulher que tocou na orla de Jesus e foi curada e foi salva. Agarre-se urgente. Lute contra isso que está levando você para o fundo do poço. Esta é mais uma oportunidade para você. Arrependa-se. Volte para o Senhor urgente. E você que está ouvindo pela primeira vez este vídeo, será que você não vê que você tem lutado e não tem conseguido nada? Há um vazio dentro de você que nada preenche. A bebida não preenche, a droga não preenche, os prazeres do mundo não preenche. Só Jesus vai preencher esse seu vazio. O tempo é hoje. Deus quer você do lado dele. O Senhor quer você no reino dele. O Senhor quer que você esteja naquele grande dia participando do arrebatamento. Nós vamos colocar um vídeo agora para você fazer a oração da confissão, confessando Jesus como seu Salvador. Será que é tão difícil assim? Você não vai ter que morrer, você não vai ter que derramar seu sangue, você não vai ter que ser colocado para as feras para ser comido. Nada disso. Jesus já pagou o preço por você e por mim. Faça agora. A chance é hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã pertence a Deus. Aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Confesse a Jesus como Salvador. Ouça agora este vídeo. Repita a oração e procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus, que pregue contra o pecado, que pregue a favor da santidade.
Que Deus te abençoe poderosamente. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos concluir com a quarta parte do estudo da igreja de Tiatira. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que acabou de ouvir esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso, se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo, porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou um pobre pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva a minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda a maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente, que ele venha, que ela venha ser um canal no meio da sua família e que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós, guilhermecaule@gmail.com, e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado, e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.